passado do dia que eu esqueço. Desculpa, pessoal. Pronto. Então vamos lá. O que é lesão fundamental, pessoal? Alguém pode, por favor, me ajudar? São características da lesão? Perfeito. Exatamente. Quando nós falamos em lesão fundamental, nada mais é do que a descrição das características da lesão patológica. Por exemplo, se vocês pegarem uma foto de uma pessoa, vocês vão descrever essa pessoa. Bom, essa pessoa tem o cabelo escuro, o olho claro, veste uma roupa tal, né, uma roupa branca, um sapato preto. Isso é uma descrição. Então, quando nós falamos em lesão fundamental, pessoal, nós não estamos falando de uma lesão específica. Quando nós falamos em lesão fundamental, nós estamos falando da descrição das características das lesões. Porém, essas características, pessoal, que vão ser essas características que serão descritas no decorrer da avaliação clínica, elas não são feitas de forma aleatória. Existem terminologias, existem formas corretas de escrever para que essa linguagem que você aplica da lesão fundamental se torne uma linguagem universal, tá? E não uma linguagem restrita a um grupo de pessoas. Então, ela tem que ter uma linguagem universal para a área médica, a área de saúde. Por quê? Muitas vezes vocês não vão ter em mãos, no ato do procedimento de avaliação, meios de fotografar a lesão, às vezes pela posição, né, às vezes por não ter o equipamento adequado para a execução disso, para enviar para o patologista. Então, você precisa descrever com a maior quantidade de detalhes possível essas estruturas alteradas e patológicas. E isso se dá com a aplicação da lesão fundamental, da descrição da lesão fundamental. Então, vamos fazer a revisão bem rapidinha aí dessa lesão fundamental, tá? As principais lesões fundamentais e suas características descritivas. A importância da lesão fundamental, pessoal, nós já discutimos aqui, é para auxiliar o fechamento diagnóstico definitivo. Como a Mayara falou, muitas vezes nós podemos construir, através da descrição da lesão fundamental, uma hipótese diagnóstico. Existe uma diferença, pessoal, entre diagnóstico e hipótese diagnóstico. O diagnóstico é o resultado final que se dá através dos exames histopatológicos, né, através da biópsia das lesões. A hipótese diagnóstica ela é construída através da avaliação estomatológica das características da lesão fundamental. E vocês vão ver hoje na aula de leitura de lâmina a importância da descrição dessas características e a aplicabilidade dentro de uma visão histopatológica que dá o diferencial e facilita muitas vezes o diagnóstico final. Então a prova, provavelmente ela vai ser construída contendo alguns casos clínicos, né, onde nós podemos, a partir dali, enfatizar as características da lesão fundamental e passar uma leitura de lâmina associada a ela. Então, pontualmente, algumas características descritas em lâmina facilita o diagnóstico. Mas, para isso, nós precisamos da descrição com maior riqueza de detalhes possível da lesão fundamental, tá? Então, a lesão ela pode ser classificada como primária, secundária, quanto à sua forma geométrica, localização deve ser sempre primeiro, os limites, tamanho, base, consistência, textura, contorno, número e cor. Tá bom? E como é que nós fazemos isso? Bom, inicialmente, quando nós observamos uma lesão onde não há uma depressão do tecido ou uma elevação do mesmo, apenas um manchamento, nós classificaremos essa lesão como uma mácula ou mancha. Então, vamos iniciar a descrição dessa lesão fundamental aqui, ó. Vermelhão do lábio inferior apresenta uma lesão em mancha ou mácula de coloração enegrecida acastanhada. Então, aqui nós começamos a construir a descrição da lesão fundamental. Aqui ainda não tem a riqueza de detalhes, mas nós vamos relembrar no decorrer da aula, mais uma vez, essas características, né? Quanto à sua coloração, quando avermelhada, pode ser classificado como exantema, enantema ou petequia,
onde o exantema são manchas vermelhas em derme, em pele. Então, em avaliação extraoral, nós podemos colocar classificação de alteração com manchas ou variação de coloração avermelhada como exantema. Já em boca, quando nós temos uma mancha avermelhada consistente, nós temos um enantema associado a algumas áreas de petéquia, que são pontos hemorrágicos puntiformes, tá? Deixa eu só permitir aqui a entrada. Beleza. Pontiformes. Então, quando nós temos lesões em pontilhado, nós classificamos estas lesões como petéquias, tá? Então, aqui nós temos uma enantema associada com algumas petéquias. Relembrando, pessoal, vamos lá, quem já teve aula comigo. Como é que nós conseguimos diferenciar uma lesão hemorrágica ou vascular e não vascularizada avermelhada? Qual que é a técnica que nós podemos empregar para descartar uma lesão de característica hemorrágica? Como é que nós fazemos isso? Fazendo uma pressão, professor? Isso. Vitrocompressão ou diascopia, tá? O que acontece? A lesão avermelhada, você faz uma pressão nela, essa lesão isquemia, depois enche de sangue de novo. Então, isso é vascularização da lesão. Isso é importante que vocês saibam, principalmente quando nós falarmos de lesões pigmentadas, porque esse fator, né, executado em procedimentos clínicos, ele auxilia o fechamento diagnóstico e descarta, em alguns casos, uma lesão de origem vascular, trazendo assim maior segurança, se necessário for, executar um procedimento cirúrgico. Tá bom? Aqui nós temos uma mancha em pele, que também podemos classificar como equimose, né, que é um extravasamento, né, hemorrágico não elevado, com coagulação sanguínea, que através através da vitrocompressão não apresenta isquemia. Em pacientes muito branquinhos, nós também temos essa alteração vascular, né, na região nasal, aí, próxima às aletas nasais, né, nós temos aí a telangiectasia. Nesse caso aqui, nós temos uma lesão com bordas elevadas, porém a sua borda, a sua altura, ela é menor do que sua extensão. Nesse caso, nós chamamos então essa lesão de quê, pessoal? Placa. De placa. Então, quando a altura for menor que a sua extensão, nós classificamos essa lesão como placa. Perfeito. Nesse caso, pessoal, nós temos aí uma lesão elevada com base céssio, né? Consistência endurecida ou fibrosa, menor que 2 centímetros. Nós classificamos essa lesão como o quê? Empalato. Essa lesão aqui, ó. Isso é classificado como o quê, pessoal? Nódulo? Nódulo, perfeito. Então vamos fazer uma classificação aqui para o pessoal entender, para quem não teve essa aula no semestre passado. Lesão nodular em palato duro, base céssio, esofídica, consistência endurecida, bordas bem delimitadas, superfície lisa, coloração rósea. Então, olha a quantidade de detalhes que eu coloquei na descrição do nódulo, tá? Então, lesão nodular. Ok? Maior que 3 milímetros. Agora, essa lesão aqui, pessoal, nós temos uma lesão bastante extensa em dorso de língua. Quem consegue fazer essa descrição dessa lesão fundamental para mim, por favor? Quem consegue descrever esse tumor? Lesão em dorso de língua. Ué, saiu. O que é isso, gente? Espera aí. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Ah, tá. Aqui deu um probleminha, não sei o que aconteceu. Espera aí.
Que esquisito. Parou a apresentação, só um pouquinho. Deixa eu reabrir aqui. Ah, tá, agora abriu. Vamos lá, pessoal, seguindo. Ok, esse tumor. Quem consegue descrever para mim? Já falo logo. Dorso de língua, borda lateral de língua. Qual que é a característica desse tumor aí? Lesão em tumor. O que mais? Vamos lá, deixa eu pegar alguém para fazer isso para mim. Isabela, Professor, pra você mim não tá aparecendo. para ninguém? Pra mim tá. Pra mim tá. Pra mim também. Vai, estranho. Tenta sair e entrar de novo. Ah, não, agora foi. Foi. Apareceu. Então vamos pegar alguém aqui Foi. que está aprendendo. Isabela, descreve para mim essa lesão. Consegue descrever? O que você está vendo? Não precisa se preocupar, não. Se errar, a gente vai consertar. Deixa eu ver. Vamos começar com a localização. Dorso e lateral de língua, tá? Uhum. Tumor em dorso e lateral de língua. O que mais? Ai, não sei, professor. Olha aqui, ó. Bordas elevadas e invertidas, endurecidas. Qual que é a cor da lesão? Avermelhado. Avermelhada. O que mais? Necrosado no meio, professor? Parece, tem um aspecto de necrose no meio também. Olha aqui, ó, avermelhado, tem mais de uma característica. Ora branco, ora avermelhada, ora enegrecido, áreas ulceradas associadas, áreas de necrose, como falaram. Beleza? Com exposição do tecido? Isso, tem a exposição de tecido conjuntivo, que tem áreas ulceradas, tá? Ulceradas, beleza? Beleza. Ok, isso é lesão fundamental. É pediculada isso aí? Ou é Cécio? Espera só um pouquinho, pessoal. Aqui. Essa é Cécio, tá? Gente do céu, não sei o que está acontecendo com o meu computador, não. Será que está com vírus? Deixa eu só ver se eu consigo resolver isso aqui. Esquisito. Deixa eu tentar abrir pelo PowerPoint aqui essa aula. Vamos ver se no PowerPoint não dá problema. Então, ok. Fizemos então a descrição do tumor. Pápula. Quando nós falamos em pápula, pessoal, descrevemos uma lesão como pápula, nós vamos descrever lesões sólidas, tá? Não contendo líquido no interior, menor que 3 milímetros, ok? Menor que 3 milímetros. Então, lesões sólidas, nós temos o nódulo e a pápula. Tumor maior que 2 centímetros. Aqui nós temos uma lesão herpética, contém líquido no seu interior. Então, ela pode ser classificada como vesícula. Caso haja uma fundição entre as lesões e uma lesão líquida maior, vamos estar diante de uma bolha, tá? Preenchimento maior que 3 milímetros. Olha aí, é uma rânula
conteúdo líquido em seu interior, uma coloração mais azulada em assoalho de boca. Nós estamos diante, então, de uma bolha. Então, nódulo são lesões maiores, pápula menor, tá? Vesícula, líquido menor, bolha, líquido maior. Pústula, coleção de exudato purulento. Então, deu aquele pontinho branco ali, nós vamos classificar como pústula. Lesões ulceradas. A característica da lesão ulcerada nós vamos conversar agora na disciplina de patologia. É quando você perde aquela camada de epitélio e existe uma exposição do tecido conjuntivo, beleza? Então, úlcera é quando tem exposição do tecido conjuntivo ao meio. Aqui nós temos uma erosão, quando o tecido epitelial ele fica delgado, porém não perde aquela camada de epitélio protetor, e o tecido conjuntivo fica levemente sensível, né? Quer dizer, a área de erosão fica levemente sensível. Quem tem língua geográfica sente sensibilidade, mas não é uma sensibilidade constante. Através de um estímulo, por exemplo, de comida ácida, apimentada, geralmente esses pacientes têm uma sensibilidade maior, né? Isso é devido à diminuição da camada de proteção que contém no tecido conjuntivo. Então, toda vez que tiver áreas de erosão, tá? Nós estamos diante de uma erosão, diminuição da camada do epitélio. Beleza? Fissura e sulco, assim como a camada na língua geográfica, né, de erosão, nós podemos ter áreas nessas fissuras e sulco onde existe um adelgaçamento da camada epitelial, tornando-o mais sensível. Tá? Mas isso não é regra. No caso da fissura e do sulco, o epitélio pode apresentar camadas com superfície sem alteração, apresentando proteção. O único problema nesses casos, realmente, é o acúmulo de alimento, né, nessas regiões aqui, que pode gerar ou induzir um processo inflamatório. Outras classificações nós temos quanto ao número, né? Aqui nós temos uma lesão múltipla, tomando região de palato duro e orofaringe, lesões em placa branca, né? Placa branca, coloração ora branco, ora avermelhada. São lesões sésseis, né? Por ser em placa. Esofídicas também, lesão esofídica. Superfície lisa. Ela pode ser séssil ou pediculada, como nós já conversamos. Para quem não sabe o que é séssil e pediculada, pessoal, vamos colocar aqui para que vocês entendam. Esse tem que aplicativo para mostrar de novo. Ó. Todos estão vendo o meu paintbrush? Sim. Olha aqui, ó. Para quem não teve aula ainda de lesões fundamentais. Uma lesão, por exemplo, nodular, ela toca em toda a superfície do tecido, tá? Ela é uma massa tecidual completa tocando em toda a superfície. Então, isso aqui nós chamamos de base séssil. A pediculada, pessoal, ela tem um pé e um corpo, tá? Então, isso aqui, ó, é pediculada. Isso aqui é séssil. Quem nunca viu lesão fundamental entendeu? Sim. Sim, beleza. Então, vamos lá. Seguindo. Essa lesão aqui é uma lesão séssil ou é uma lesão pediculada? Pediculada. Pediculada. Vinculado. Essa lesão é séssil ou é pediculada? Césio. Séssil. Beleza. Superficial ou profunda, nós classificamos como endofídica ou exofídica, que nada mais é o quê? As lesões nodulares pediculadas são todas exofídicas, ou seja, elas saem do tecido, elas são exofídicas. As lesões ulceradas são lesões endofídicas,
Então, lesão que causa depressão no tecido, endofítica. Lesão que causa crescimento tecidual, nós classificamos como exofítica. Coloração diversa, você pode falar mais de uma. Bordas ou limites, depende da lesão, pode ser bem delimitado ou não tão bem delimitado. A superfície pode ser lisa, ceratótica, rugosa, filiforme, papilomatosa. A consistência pode ser de tecido normal, tecido fibroso, borrachoide, duro, elástico, flácido, flutuante, né? A consistência, pessoal, é importante frisar que na consistência você tem que fazer a palpação, né? Por isso que no exame clínico nós temos que passar o dedo dentro da cavidade oral e fazer a palpação para sentir a consistência do tecido. Quando essa lesão tem conteúdo líquido, ele pode ser classificado como seroso, hemorrágico, purulento ou gaseoso. Alterações de normalidade, nada mais é do que o desvio da normalidade, né? Nós devemos executar sempre o exame clínico detalhado. Aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, mas nós temos aqui algumas variações de normalidade, como a presença de grânulos de Fordyce, torus mandibular, torus palatino, língua fissurada, glossite romboide mediana. São variações de normalidade. Todas elas, pessoal, não causam alterações patológicas que prejudicam o paciente. Então, são só alterações, tá? Variantes que acometem a cavidade oral, assim como o nevo branco esponjoso, que nós vamos falar também, tá? Então, os grânulos de Fordyce nada mais é do que cápsulas, né, císticas contendo um conteúdo gorduroso, né, no seu interior, né? São pequenos cistos sebáceos, né, contendo um material ali sebáceo, né, dentro do seu interior. Então, nós não temos muitos problemas. O tórus mandibular nada mais é do que um aumento da proliferação organizada da cortical óssea, aumentando assim o seu volume. Então, nós podemos ter tanto palatino quanto mandibular. Não causa grande prejuízo, apenas em pacientes que vão fazer uso de prótese total, talvez tenha que fazer o recorte, o remodelamento da cortical óssea nessa área, com o intuito de regularizar a superfície e facilitar a adaptação protética. Língua fissurada também é uma variação de normalidade, não há necessidade de medicamento, tampouco tratamento, apenas a higienização, né? Glossite romboide mediana pode ser uma causa inflamatória na superfície de língua, né? Pode ser relacionado a Candida albicans. Aqui já vamos entrar em detalhes que nós vamos conversar já na patologia bucal, tá? Diretamente na patologia bucal. Ok. Pessoal, deu para refrescar? É bem rapidinho mesmo a passagem, tá? Para vocês poderem mais ou menos se situar como que a coisa funciona, tá? A Isabela deu certo. Quem mais aqui que ficou faltando? Isabela, deu certo. Deixa eu ver quem mais. Raquel, tudo certo? Conseguiu entender? Raquel tá aí ainda? Raquel Gomes. Vou tomar um café. Beleza. Então tá. Então vamos passar agora para a área que interessa, né? Semestre passado nós conversamos sobre semiologia. Agora nós vamos conversar sobre o estudo das lâminas, tá? Então falaremos agora nós vamos falar com bastante calma, passo a passo, para que vocês relembrem também de outros fatores que são importantes, para que vocês possam pegar um embasamento e conseguir fazer a leitura de lâmina, tá? Aqui entra um porém, pessoal. Quando nós colocarmos as lâminas, por exemplo, na prova, nós vamos seguir agora um parâmetro descritivo da patologia, para que vocês possam preencher e acertar a questão. São 2 pontos só que nós vamos utilizar, nesse caso de descrição da patologia frente à lâmina.
sem entrar tanto em detalhes, não há necessidade de tanto detalhe, vocês vão ver, tá? Não, na verdade aqui eu vou colocar bastante detalhe, mas quando a gente for falar das patologias especificamente de cada uma delas, nós vamos tentar colocar mais ou menos 2 ou 3 características em lâmina que são importantes, são pontos chaves para fechamento diagnóstico, tá bom? Então, para quem nunca viu lâmina, nunca sentou no microscópio para avaliar uma lâmina, essa é a aula para que vocês aprendam. E futuramente, se vocês forem fazer uma pós-graduação nessa área, para que vocês não cheguem nessa pós-graduação não sabendo o que é epitélio e o que é tecido conjuntivo associado ao córion aí, né? Pelo menos isso, né? Para não chegar tão cru lá, porque pode ter certeza que isso existe e muitas vezes acontece, tá bom? Então, nós sempre falamos da cavidade oral. Nós vamos estudar, essa disciplina de patologia oral, né? As alterações patológicas que acometem a cavidade oral, pessoal, são restritas à área de cabeça e pescoço, né? Então, ela vai atuar diretamente nos tecidos, no tecido mucoso, assim como na derme. Então, a área molhada ou a área seca pode ser afetada por alteração patológica. Glândulas salivares, também existem patologias específicas que acometem glândulas salivares e também os ossos gnáticos. Então, essas 3 estruturas são estruturas que comportam alterações patológicas que afetam a cavidade oral, tá bom? Não tem como fugir dessas 3 áreas aí, que são áreas onde a concentração da patologia existe dentro da nossa área, tá? Nós sabemos que o epitélio, a cavidade bucal, a mucosa, ela é composta por um tecido epitelial, tá? Então, não existe outro tipo de tecido de recobrimento da cavidade oral que não seja o tecido epitelial, tá? Quem faz toda a proteção da cavidade oral e recobre todas as estruturas da cavidade oral em tecido mole é o epitélio, tá bom? E na cavidade oral só existe um tipo de epitélio, nós vamos conversar sobre ele, tá? As lesões, elas podem se estender também para a área de orofaringe, como nós já conversamos, cabeça e pescoço, tá? E seios da face. A nossa área, pessoal, de patologia oral e maxilofacial, ela sobrepõe tanto a patologia de cabeça e pescoço, como a dermatologia, como a patologia ortopédica. Por quê? Porque nós lidamos com áreas e estruturas similares com outras áreas do corpo. Então, um patologista oral muitas vezes consegue identificar patologias que acometem outras áreas. Ele pode não saber o fator causal, mas ele consegue identificar se essa patologia tem um aspecto de benignidade ou se essa patologia tem um aspecto de malignidade. Por isso que é importante que vocês saibam ler laudos histopatológicos, tá? Porque vão chegar para vocês pacientes com laudo em mãos, né? Pedindo para que você interprete ou que você consiga entender os limites ou o prognóstico dessa lesão que está cometendo a boca do paciente. Então, aprendam a fazer a leitura e identificar os pontos chaves da leitura onde vai apresentar características de benignidade ou malignidade. E a gente vai aprender isso aqui, tá bom? Esse é o objetivo da patologia oral, que vocês aprendam a fazer a leitura e entendam o que se passa, tá? Isso se dá também através de um conhecimento dos aspectos de normalidade que vocês vão observar em lâmina e vão, a partir daí, identificar o que está anormal, tá? Então, ao contrário da lesão de pele, mucosa oral, né, que podem se manifestar apenas no número limitado de formas aí, que nós já conversamos. Nesse caso, pessoal, o que eu quero que vocês gravem nesse slide aí? Que essas características, eritematosa, branco-amareladas, papilares, erosivas, vesículo-bolhosas, pigmentadas, aumento volumétrico difuso ou nodular, essas características limitadas dentro da patologia oral, elas são base de característica de lesão fundamental que vocês podem buscar no livro de patologia, tá? Então, assim, se você se deparar no consultório de vocês com uma lesão, com uma característica ulcerada ou erosiva, você pode pegar o livro do Neville e olhar lá no capítulo de lesões erosivas
a descrição da tua lesão, onde se encaixa dentro das lesões com características ulceradas. Aí é a construção do que nós chamamos de hipótese diagnóstico. A característica da lesão fundamental aplicada diretamente na literatura, tá? Nem todos vocês, ninguém, na verdade, consegue decorar todas as lesões que acometem a cavidade oral. É importante que vocês abram o leque e tenham sempre no consultório o livro junto. Pesquisar no Google ou onde for. Não é vergonha nenhuma. Ninguém, impossível saber todos os tipos de lesão que acomete. Tá? Então é importante que vocês andem com o livro, o PDF no celular ou o livro em mãos para que vocês possam abrir na hora e tentar construir uma hipótese diagnóstica através da descrição da lesão fundamental que nós fizemos agora há pouco, né? Então, vai poder descrever como lesão vesículo-bolhosa, erosiva, eritematosa, branca, né? Tá? Vocês vão ver que ela é enquadrada dessa forma. Então, vamos um pouquinho a fundo agora na celularidade da cavidade bucal, investigando diretamente os tecidos moles da cavidade oral, né? A mucosa, ela é composta pelo epitélio, a lâmina própria ou córion, né, que é o tecido, e o tecido conjuntivo propriamente dito. Essa é o que nós chamamos de que são estruturas que revestem a superfície úmida da cavidade oral. Então, lembre, o que reveste a cavidade oral é o epitélio e o córion associado a ele, principalmente o epitélio que está na área externa, tá? As células do epitélio oral, elas são compostas, tá, por queratinócitos e não queratinócitos, como células melanocíticas, células de Langerhans, de Merkel, células sanguíneas, tá? Mas, basicamente, a sua composição é por queratinócitos. Aquelas células que nós vemos lá na lâmina são queratinócitos, que compõem o epitélio. A lâmina própria, ela é composta, lâmina própria ou córion, tá, pessoal? Pode vir como córion também. A lâmina própria, ela é composta por tecido conjuntivo frouxo ou tecido conjuntivo denso também, tá? O denso, ele é mais organizado, o frouxo, as fibras colágenas, se apresentam de forma desorganizada no tecido conjuntivo. Quem não teve aula comigo no semestre passado ainda não faz ideia de onde essas estruturas vão encaixar na lâmina. Hoje vocês vão começar a ter uma ideia de como essas estruturas se organizam dentro das estruturas de mucosa da cavidade oral, tá? Então aqui, ó, nós temos uma lâmina, tá? Corada com HE, beleza? Essa coloração mais arroxeada ou avermelhada ou azulada, dependendo de quem está olhando, é a estrutura que nós chamamos de epitélio, tá? Estas células pequenininhas aqui são os queratinócitos. Logo abaixo do epitélio, desse traçado, nós temos o córion ou a lâmina própria. Então, a partir daqui de baixo, pessoal, é o tecido conjuntivo. O que fica exposto na boca é essa região aqui para cima, tá? Se você passar o dedo na sua boca agora, você vai estar tocando nessa superfície aqui, ó. Essa superfície mais profunda é o tecido conjuntivo, onde você não tem o contato, ok? Caso não houvesse essa camada de epitélio revestindo a mucosa, pessoal, o que iria acontecer? Nós teríamos uma sensibilidade exacerbada, porque o tecido conjuntivo que carrega as fibras nervosas, assim como as vasculares e outras estruturas nobres, vão estar expostas ao meio, então tudo que vocês até conversar, vocês iriam ter a sensibilidade dolorosa. Pense em uma afta. A afta é um tecido ulcerado. Dependendo da localização onde ela fica, você não consegue nem conversar, porque aquele tecido epitelial, aquela camada de epitélio, ou ela está bastante delgada ou ela já não existe mais. Então a sensibilidade dolorosa nesses casos é sempre exacerbada. O que eu quero que vocês prestem atenção? Na ordem avaliativa. Nós temos primeiro o epitélio, depois o tecido conjuntivo. Tá? Na cavidade oral, nós temos 3 tipos de epitélio. Nós temos o epitélio de revestimento, o epitélio mastigatório e um epitélio especializado, tá? Como é que você vai diferenciar um do outro? Vamos lá. Qual que é a área da nossa boca
onde o tecido sofre maior trauma, pessoal? Vou dar logo uma dica. É na gengiva inserida. Na verdade, vou dar a resposta. Já é na gengiva inserida. Áreas onde a inserção do epitélio tem que ser maior para evitar que o alimento bata ali e rasgue aquele epitélio, ele precisa de um epitélio mastigatório, tá? O epitélio forte, que sustente a carga mastigatória e o trauma na área. A mucosa de revestimento é uma área que passa por trauma, mas um trauma de menor intensidade. Já a mucosa especializada só existe em um lugar, que é no dorso da língua. Então vamos lá, vamos entender o raciocínio para diferenciar um epitélio do outro. Essa também pode ser uma questão de prova. Eu posso colocar uma lâmina demonstrando o epitélio com característica de epitélio de revestimento, ou característica de epitélio mastigatório, ou característica de epitélio especializado. Então vamos prestar atenção. Ó, nós temos 3 tipos de epitélio aqui. O que eu quero que vocês frisem nesses pontos aqui? Ó? A mastigatória, observem que existe uma onda no epitélio maior, cristas de onda voltada para o tecido conjuntivo maior do que o de revestimento, tá vendo? O do revestimento ele tem uma projeção, uma ondinha pequenininha, porém ela é menor em relação à mastigatória. Por que isso acontece? Vamos lá. Quando nós falamos em mucosa mastigatória, nós falamos em uma mucosa onde recebe uma carga traumática maior do que as outras áreas do epitélio. Então, ele necessita de um enraizamento, uma infiltração no tecido conjuntivo com o intuito de abraçar aquele conjuntivo e evitar que esse epitélio se descole facilmente e gere uma ulceração. Então, toda vez que vocês virem uma mucosa mastigatória, vai existir uma projeção papilar do epitélio maior em direção ao tecido conjuntivo, tá? Então, a mastigatória, ela vai apresentar um epitélio queratinizado, ou seja, vai ter queratina na sua camada para aumentar a sua proteção. A lâmina própria com inúmeras fibras colágenas, né? E a localização é em palato duro e gengiva inserida. Então, pessoal, uma dica que eu dou, tá? Se cair em prova, quando nós tocamos na gengiva e ela não apresenta movimentação, é uma gengiva aderida, se vocês botarem o dedo no palato duro, vocês vão ver que a gengiva ela é grudada, não faz movimento. Nós estamos falando de mucosa mastigatória. Então, este precisa de uma camada de queratina e uma camada epitelial enraizada em tecido conjuntivo para que haja proteção dessa camada. A de revestimento é como essa garotinha aí, é apenas uma camada fina, não precisa de ter muita espessura e muito menos ter uma projeção epitelial maior para que mantenha ela aderida, porque ela não sofre tanto trauma. Então, a mucosa de revestimento é toda mucosa que tem, ó, movimento, tá? Ó, você movimentou, região de orofaringe, palato mole, mucosa jugal, assoalho de boca, tudo tem movimento, né? Dorso de língua, são áreas de revestimento. Já vai uma dica, pessoal. Essas mucosas de movimento são mucosas que têm lesões afitosas, tá? Se apresentar afta em palato ou gengiva inserida, não é afta, é outra lesão, outro tipo de lesão. Tem que ficar atento, né? Então, essas mucosas que dão embaixo da língua, assoalho de cavidade bucal, mucosa julgal, lábio, são áreas de mucosa de revestimento. Por não sofrer tanto trauma, a grande parte delas não apresenta queratina na sua superfície, apenas o epitélio, tá bom? Beleza? Então, a mucosa de revestimento é um epitélio não queratinizado. A lâmina própria, em vez de ter fibras colágenas lá no tecido conjuntivo junto ao epitélio, vai ter fibras elásticas. Localização, mucosa labial, julgal, alveolar, aquele colarinho que fica em volta do dente, não é a gengiva inserida, tá? Alveolar, palato mole, assoalho de boca e região de ventre de língua. Estas regiões são regiões que podem ter afta, tá? Que é uma lesão benigna. Já a mucosa especializada, só temos uma,
né? Professor, Que é na língua. Pode volta, falar. volta lá no slide rapidinho, por favor, só vai me anotar aqui, que eu não consegui. Esse aqui? É, isso, rapidinho. Ok. Pode anotar. Quando terminar, me avise, tá bom? Beleza. A mucosa especializada, pessoal, ela é uma mucosa, como diz o nome, especializada. Ela tem o perfil de especializado de Foi. dar a sensibilidade gustativa, a sensibilidade palatal, né, a sensibilidade ao toque, tá? Então, o epitélio especializado, da mucosa especializada, apresenta o epitélio queratinizado, porque a língua recebe o alimento, também tem trauma. Então, o único que não é queratinizado é o de revestimento. A especializada e a mucosa de mastigação são mucosas, né, de queratinizadas. A localização é o dorso da língua e contém papilas linguais filiformes, fungiformes, valadas, folhadas. Tem sensibilidade tátil, tem sensibilidade gustativa, tá? Então, isso é uma mucosa especializada. O único lugar que tem, língua, tá? Então, olha aí na anatomia bem rapidinho, ó. Gengiva inserida, nós temos mucosa queratinizada e a marginal livre, não queratinizada, ok? Opa, passou sem querer, desculpa, pessoal. Mucosa queratinizada e uma mucosa não queratinizada, tá? Então, lesões aftosas nessa região não são aftas. Você vai classificar como lesão ulcerada, tá bom? Todos entenderam, pessoal? Que nós só temos afta em mucosa de revestimento? Isso é maravilhoso. Fala se patologia não é maravilhoso, não é maravilhosa. É muito bom. Através do conhecimento básico do que é a camada e do que são a classificação de cada epitélio, já nos dá um monte de dica, que facilita muitas vezes o diagnóstico. O paciente sentou lá na tua cadeira lá falando, olha, doutor, apareceu uma úlcerazinha aqui, ó. Acho que foi uma afta. Agora vocês sabem que não. Não, isso aí, você não machucou não bateu alguma coisa aí na área, né? Então aqui você já sabe que não é afta. Acompanhar por 14 dias, se não regredir e aumentar, biópsia. Vamos lá então, pergunto para vocês. Olha lá. O conhecimento clínico das doenças orais deve correlacionar com sua anatomia. Então nós temos aí, ó, pessoal, várias lesões aí, ó, no ventre de língua, em uma mucosa que nós falamos que é uma mucosa não queratinizada. Beleza. Se ela é uma mucosa não queratinizada, nós estamos falando do quê, pessoal? Um epitélio queratinizado ou não queratinizado? Não queratinizado. Então nós estamos lidando aí mucosa de quê, pessoal? Nessa área. De revestimento. Revestimento. Perfeito. Mucosa de revestimento. Agora, olhando essa lesão, pessoal, qual seria a hipótese diagnóstico dessa lesão? Dessas lesões aqui, ó. Tem várias, tá? Qual seria a hipótese dessas lesões, pessoal? Afta. Mais alguém discorda? Ou sugeriria outra? Afta também? Então, nós estamos diante de úlceras aftosas, tá certo? Afta. Se essa lesão tivesse em superfície de dorso de língua, vocês colocariam como afta? Não. Feito. Não. Apareceu lesão em dorso de língua e gengiva inserida, não é afta. Lesão ulcerada. Liguem uma antena, já vou falando para vocês. Lesões em dorso de língua que apresentam áreas ulceradas, liga sempre o sinal de alerta. Pode ser carcinoma, pode ser uma displasia. Então, fica atento. Então, olha aí, ó, área ulcerada. Olha o conhecimento macroscópico e a aplicação no microscópico. Nessa região aqui mais externa, nós temos o epitélio, tá? Aqui embaixo é o tecido conjuntivo. Epitélio aqui e epitélio aqui. Aqui nessa camada, vocês conseguem ver epitélio? Nessa área aqui, ó.
Não. Não. Então, nós estamos diante de uma área de ulceração, tá? Então, aqui nós temos uma área de ulceração. Perfeito. Se não tem epitélio recobrindo, o tecido conjuntivo está exposto, então nós estamos diante de uma área ulcerada. Ok? Todos entenderam? Sim, não? Alguma dúvida, alguma angústia? Pode parar, pessoal, fique à vontade. Não tenha vergonha de parar se não entendeu. Todos entenderam? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá, seguindo. Próxima lesão, olha lá, ó. Uma lesão que pega a gengiva marginal e a gengiva inserida. Nesse caso, a maior parte dela é em gengiva inserida. Então, nós estamos lidando com uma mucosa queratinizada. Que tipo de lesão é essa, pessoal? Vamos descrever essa lesão aí. Lesão fundamental. Lesão em gengiva inserida. Como é que é o formato dela? Ela é em placa, Em placa, coloração esbranquiçada, branquiçada, endofítica ou exofítica? exofítica. Exofítica. Superfície dela, Parece meio rugoso. meio rugoso. Ela é uma lesão com bordas bem delimitadas ou não? Delimitado. Bordas delimitadas. Bem delimitadas, perfeito. Alguém chutaria que lesão é essa? Não, mas eu espero que até o final do curso de patologia todos saibam fechar esse diagnóstico. Isso é uma leucoplasia, é uma lesão branca, tá? Vocês vão aprender quando eu falar de lesões brancas, quando nós falamos que uma lesão é leucoplásica, além de falar que ela é branca, você descarta uma série de lesões com essa coloração branca. Se você descartar todas essas lesões, vocês estão diante de uma lesão leucoplásica, ok? Então, olha aqui, Professor, ó, todo o nosso tempo, pode falar. essa daí acomete pessoas que geralmente fumam e bebem, é? Essa Não, que você passou nesse agora? caso, ele pode acontecer, tá? Lesões leucoplásicas podem ter diversos fatores, inclusive carga genética associada. E é lógico que o uso do cigarro, aplicação de calor em uma área e trauma constante, quando a pessoa tem uma predisposição, pode sim formar uma lesão leucoplásica, tá? Ou uma lesão de queilite em lábio. Eu já peguei várias lesões de queilite displásica em lábio no consultório. Aí o paciente chega com aquela lesão branca em placa no lábio, você fala assim, coloca o cigarro na boca. Aí o cara coloca o cigarro, pum, o cigarro bate em cima da lesão. Beleza? Então, Sim. olha só, pessoal, nós temos uma lesão leucoplásica ali atrás. Vamos agora tirar um pedaço dessa lesão. Ó, vamos fazer uma biópsia dessa lesão. Então, eu vou tirar das áreas que tem maior comprometimento. Ó, vou tirar um pedaço aqui e vou tirar uma areazinha aqui também. Eu vou coletar duas regiões aqui e vou enviar para análise histopatológica. Beleza, chegou lá a lâmina para mim. Ok. Então, aqui em cima nós temos o quê, pessoal? Epitélio. Epitélio? Epitélio. Aqui embaixo nós temos o quê, pessoal? Lâmina própria. Lâmina própria, córium, tecido conjuntivo. Beleza. Observem aqui essa linha mais escura aqui da transição entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Vocês conseguem ver uma linha mais escura? Com células, com queratinócitos um do lado do outro? Sim, né? Sim. Beleza. Observe que a partir daqui, ó, não existe mais nenhuma organização desses queratinócitos, ó, uma bagunça. Olha aqui, ó. Consegue observar? Sim. E uma concentração, uma celularidade maior nessa região aqui, ó. Então, nós estamos diante de uma alteração de displasia epitelial, tá? Quando nós temos uma lesão branca na região, onde tem tem relacionamento com uma displasia presente no seu epitélio, nós estamos diante de uma lesão com potencial de malignização, de um câncer, formação de um câncer. Porém, essa desorganização, ela se dá apenas na camada que nós chamamos de camada basal do epitélio, tá? Então, é uma lesão que desorganiza apenas a camada basal, então nós estamos diante de uma displasia leve,
é hora de você falar para o seu paciente, tem que parar de fumar, tá? Se estiver relacionado ao cigarro, tem que parar de fumar, senão isso aqui vai virar um câncer. Tá a caminho, tá? Vocês vão entender mais para frente, beleza? Olha lá, ó, uma área displásica, beleza? Então, nós vamos falar das descrições do laudo histopatológico, né? Vamos tentar focar nisso aí e vamos começar a construir o conhecimento na leitura da lâmina, tá? Para quem não teve essa aula antes, vocês vão entender que o epitélio apresenta algumas camadas de organização que facilitam a leitura. Então, o aspecto de normalidade vai mostrar para você a organização dos queratinócitos nesse epitélio, tá? Então, a ordem avaliativa que vai ser descrita no seu laudo, pessoal, se for de mucosa, vai ser assim, ó, ele vai descrever primeiro a característica do epitélio, depois ele vai descrever a característica da lâmina própria ou córion, tanto faz, e o terceiro é a descrição do tecido conjuntivo. Essa é a ordem avaliativa de um tecido que foi enviado para uma avaliação histopatológica. Isso de mucosa. Se não for de mucosa, for intraósseo, ele vai direto para avaliação das características em tecido conjuntivo direto, associado a alterações ósseas aí, tá? Mas se você pegar uma mucosa, vai começar pelo epitélio, depois vai para o córion e, por último, o tecido conjuntivo. Então, vamos lá. Toda lâmina que chega para a gente lá, na análise histopatológica, ele tem que passar por um processo que nós chamamos de imunohistoquímico, tá? E o que é esse imunohistoquímico? Ele é utilizado, né, como um estudo complementar do diagnóstico anatomopatológico para fim de investigar, tá? Investigação científica. E o processo do imunohistoquímico é basicamente analisar os componentes do tecido utilizando um antígeno específico, tá? Para um anticorpo específico. Isso gera um reagente em corpo, tá? Então, o imunohistoquímico, pessoal, não existe só um. Existem vários imunohistoquímicos específicos que vão ser o antígeno e agregar a um anticorpo corando e trazendo as características. Existe imunohistoquímico, por exemplo, o P64, que ele vai corar células em mitose, né? Então, a gente vai conseguir ver as células que estão em processo de mitose. Se você olhar aquela célula e estiver tendo uma mitose atípica, a lâmina vai ficar mais corada nessas células lá. Então, você vai ver que essa lesão está passando por um processo de mitose exacerbado na área, tá? Existem também o mais comum que nós utilizamos, que é o HE, né, que é chamado de eosina e hematoxilina, né, onde nós temos um basófilo e um acidófilo, né, que ele vai corar essas lesões de maneira bem específica, né, corando, por exemplo, o epitélio de forma mais azulada ou arroxeada e o tecido conjuntivo em uma coloração mais avermelhada, tá? Um é a hematoxilina e outro é a eosina, tá? Então, a hematoxilina, ela tem essa tração e dá uma coloração azulada, tração por substâncias mais ácidas, tá? Dos tecidos, com o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso e os ácidos nucleicos. Então, quanto mais ácido o tecido, maior vai ser a coragem com hematoxilina. Se for mais básico, ou seja, mais avermelhado, nós vamos estar lidando com um componente mais básico, né? Então, mais ácido, tá? Corando predominantemente o citoplasma e o colágeno, tá bom? Então, aqui nós temos uma lâmina corada com hematoxilina e eosina, tá? Mais uma vez o epitélio e mais uma vez a lâmina própria. Sempre importante lembrar, pessoal, na descrição que vai vir no seu laudo, ele vai identificar o epitélio da seguinte forma: epitélio escamoso estratificado. Estratificado. Na mucosa bucal não existe epitélio simples escamoso, simples cúbico, simples colunar, transicional, pseudoestratificado colunar ou estratificado cúbico. Risca tudo isso aqui do teu conhecimento, tá? Risca, pode riscar. Só foque nisso aqui, ó. Epitélio escamoso
estratificado. Na boca, nós só temos este tipo de epitélio, tá? Então, vamos lá, para quem não teve aula no semestre passado comigo, vai entender como que a organização do epitélio se dá. Então, aqui nós temos uma lâmina, onde nós temos aqui em cima o quê, pessoal? O que nós temos aqui? Epitélio. E aqui embaixo? Córion e Córion, tecido conjuntivo. Perfeito. Então, vamos lá para a descrição. O epitélio, ele se inicia do tecido conjuntivo para a cavidade oral. A primeira linha de queratinócitos, uma ou duas, até 3 camadas, nós vamos chamar de camada basal, tá? É a primeira camada do epitélio. A segunda camada, que é a camada mais espessa do epitélio, nós chamamos de camada espinhosa. Então, a mais delgada é a camada basal, a maior camada espinhosa. A terceira camada é a camada granulosa e, por último, a camada córnea, tá? Que é onde nós teremos, então, a camada de queratina logo depois. Embaixo nós temos o córion ou lâmina própria, embaixo o tecido conjuntivo submucoso, logo abaixo do córion da lâmina própria. Então, aqui, ó, só para frisar, camada basal, nós vamos ter 1 a 3 camadas de queratinócitos, a espinhosa de 3 a 8 camadas de queratinócitos. Então, aqui nós já temos uma base de como a camada espinhosa é a mais espessa. E ela geralmente é a referência para determinar se está havendo um aumento da camada do epitélio. Fiquem atentos, pessoal, porque, por exemplo, se vocês pegarem em periodontia um dente que não passou por um processo de higienização boa e o paciente tem uma tendência de aumento hiperplástico, aumento de tecido na área, fica aquele tecido inchado, aumentado na gengiva, geralmente a camada que se amplia nessa área é a camada espinhosa, tá? Então, há um aumento da mitose dessa camada de queratinócito e aumenta a espessura da camada espinhosa. Vamos ver se vocês lembram aí do semestre passado, quem teve aula comigo. Quando nós temos o aumento da camada espinhosa, nós estamos diante de quê, pessoal? De quê? Quando aumenta a camada espinhosa. Alguém lembra? Um processo de quê? Inflamatório. Não. Como é que nós chamamos o aumento da camada espinhosa do epitélio? Acantose, tá? Então, quando aumenta a camada espinhosa, nós estamos diante de uma acantose, beleza? Então, a mucosa oral nas diferentes localizações aí, ó. Não queratinizada espessa, a mucosa julgal e labial, como nós já conversamos, vai apresentar de 15 a 20 camadas de queratinócitos no total, tá, pessoal? Lembrem, pegando camada basal, camada espinhosa, granulosa e córnea. Nós vamos ter de 15 a 20 camadas de queratinócitos. É importante frisar que nessas áreas, a crista epitelial, que é aquela projeção do epitélio para o tecido conjuntivo, são largas e cônicas, tá? O tecido conjuntivo geralmente é frouxo e apresenta tecido muscular associado próximo a essas regiões, tá? Não queratinizado intermediário, nós vamos ter, então, gengiva livre, assoalho de boca, ventre de língua e palato mole. Nós vamos ter de 10 a 15 camadas de queratinócitos. Nesse caso, as cristas epiteliais, elas são menos espessas, né? Projetam menos para dentro do tecido conjuntivo, então são mais curtas, e pode, muitas vezes, observar em ventre de língua algumas glândulas salivares menores aí, tá? Mucosa queratinizada intermediária, mucosa do palato duro e da gengiva inserida. 15 a 20 camadas de queratinócitos. A crista epitelial, nesse caso, é bem mais fininha e longa, então não tem tanta aderência, tem uma aderência, mas ela se projeta mais para dentro do tecido conjuntivo, por isso elas são mais afiladas. Pensa numa ponta de faca fincando no solo, tá? Isso é uma queratinizada intermediária. O tecido conjuntivo geralmente é fibroso, né? Porque tem que ter bastante densidade nessa área para suportar a carga mastigatória em cima. Então, o tecido conjuntivo denso, fibroso, vai ter gordura associada de póstos, tá?
restos de epitélio odontogênico também podem estar presentes nessa área. Queratinizado especializado, que é a língua, né, o dorso de língua, nós vamos ter de 20 a 30 camadas de queratinócitos. Então, o epitélio, no caso do dorso de língua, é bem mais espesso, tá? Polipóides fibrovasculares, que a gente sabe que a língua é altamente vascularizada, por ser basicamente um músculo, né? Fibra muscular esquelética presente aí também. E a acantose, como eu falei para vocês, nada mais é do que a camada, o aumento da espessura da camada espinhosa aí do epitélio. Lembrando, pessoal, esta organização é um fator primordial para que possamos diagnosticar patologias de origem epitelial. Porque se desorganizam essas camadas que são organizadas dentro do epitélio, é sinal de que existe uma patologia envolvendo essas camadas de epitélio, tá? Então, olha aqui, ó. Professor, só repete o que é acantose mesmo? Acantose é o aumento de espessura da camada espinhosa do epitélio. Beleza? Aumenta a espessura. Então, olha aqui, pessoal. Quando eu falo do sistema organizacional do epitélio, o Neville já colocou até um esquema para facilitar a leitura, né, dessas alterações que acometem a cavidade oral. Vamos lembrar daquela lesão que eu mostrei para vocês anteriormente, aquela lesão leucoplásica em placa branca, onde provavelmente essa lesão passou por uma característica clínica de mucosa normal, inicial, tá? Depois, o tecido começou a apresentar uma coloração esbranquiçada, apresentando uma hiperqueratose da área, uma acantose, aumento da camada do epitélio, né? E apresentação de variação de linfócitos, né? Linfóide na área. Então, aqui nessa primeira etapa da lesão, pessoal, nós temos uma lesão esbranquiçada em placa, porém sem alteração ainda na conformação tecidual do epitélio. O paciente continua com esse trauma, a lesão começa a espessar cada vez mais, começa a apresentar de novo uma hiperqueratose associada à acantose e uma displasia leve na camada do epitélio. Então, iniciou uma desorganização apenas na camada basal, tá? No terceiro passo, nesse caso, nós já temos também, mais uma vez, uma hiperqueratose, uma superfície mais verrucosa, bulbosa, uma displasia média, leve para moderada, tá? E uma resposta inflamatória linfóide mais exacerbada. Então, olha só, olha como é que foi a passagem. É por isso que essas lesões leucoplásicas precisam ser diagnosticadas. E o fator causal delas deve ser removido antes que ela passe desse período aqui e se torne uma variação com displasia severa e o avanço para um carcinoma, tá? Uma alteração carcinogênica maligna, ok? Então, o Neville já descreveu o processo evolutivo dessas lesões que têm tendência a lesões carcinogênicas malignas, tá bom? Então, fiquem atentos. É por isso que é importante entender o aspecto de normalidade, a capacidade organizacional do epitélio, para descobrir a partir daí se existe um processo evolutivo de carcinoma ou não, tá? Então, olha aqui, ó, mais uma vez, ó, organização da camada basal, e aqui começou uma desorganização dessa camada. Então, aqui nós estamos diante de uma displasia leve, tá? A projeção papilar. Nessa segunda imagem, que foi a que nós vimos aqui, é uma projeção ainda de displasia leve, iniciando uma desorganização para moderado, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós já temos uma displasia moderada avançando na camada espinhosa do epitélio. Então, desorganizou a camada basal só leve, desorganizou a camada basal, desorganizou a camada espinhosa, começou a desorganizar a camada espinhosa, nós estamos diante de uma displasia moderada. Nesse caso aqui, nós já temos uma desorganização total das camadas do epitélio, assim nós temos uma displasia severa. E o próximo passo é a desorganização total das camadas e o carcinoma espinocelular, apresentando, no caso da lâmina, pérolas de queratina,
cordões e ilhas epiteliais e mitoses atípicas, tá? Também estão presentes nesta lâmina aí. Todo mundo consegue observar que aquela lâmina que eu mostrei para vocês, que tem aquela displasia leve, é bem diferente dessa aqui? Nessa aqui nós não conseguimos identificar o início da camada basal, da camada espinhosa, simplesmente está o quê? Um caos, né? Nessa lâmina aqui. Por isso, nós identificamos, então, que essa lâmina apresentou uma alteração displásica mais do que severa, né? Passou da severa. Então, as estruturas histopatológicas, quando nós avaliamos, nós vamos avaliar músculo estriado em tecido conjuntivo e córeo, músculo estriado esquelético, vaso sanguíneo, células de resposta inflamatória, fibroblastos, fibras nervosas, glândula salivar, estrutura óssea, pigmentações, hemácia, tecido adiposo, né? Células endoteliais, tá bom? Essas são estruturas que nós observamos quando nós avaliamos o córeo e o tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo frouxo aqui na esquerda e o denso na direita, tá? Só para mostrar para vocês aí como se apresenta o tecido conjuntivo. Vamos dar uma olhada em algumas outras estruturas aqui. Células de resposta inflamatória, né? Pode ser granulocitoses e agranulocitosos, tá? Linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Lembrando que os neutrófilos são células de resposta inflamatória específicas que se apresentam inicialmente em todas as lesões. Depois de um tempo, esse neutrófilo tem que sair, senão a lise do tecido ali é maior do que o próprio trauma causado. Então, basicamente, quando vocês olharem uma lâmina, vocês vão ver baixa concentração de neutrófilo e podem ver concentrações maiores de monócitos, basófilos ou linfócitos na cavidade oral. Então, olha aqui, ó, no tecido conjuntivo, ó, nós conseguimos observar aqui algumas estruturas como vaso sanguíneo, olha aí, ó. Nesse caso, é um vaso congesto, porque as hemácias estão em grande quantidade dentro do vaso sanguíneo, tá? Então, aqui nós temos um vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, outro e outro. Nessa área aqui acelularizada, pessoal, você vê que aqui é bem celularizado, e aqui não tem nada. Então, aqui nós temos uma área de necrose. Quando não tem vida, não tem célula viva. Então, ali é uma área de necrose. Isso aqui, pessoal, essas bolhas brancas aqui, ó, é a mesma coisa se você pegar um copo de água e derramar o óleo, vai subir aquelas bolhas de gordura. É um tecido adiposo, são os adipócitos, tá? Olha aí, ó, o tecido conjuntivo. Adipócitos. Outras estruturas, olha aí, mais um pouquinho de adipócitos aí para vocês, né, se deliciarem. Uma lesão aí de tecido adiposo. Quando você joga essa lesão no formol, ela boia, né? Nós temos uma lesão que se chama lipoma. Ela tem uma coloração mais amarelada. Vocês vão aprender isso também. O lipoma, quando você remove ele da cavidade oral, a bola toda do lipoma, uma das formas de criar a hipótese diagnóstica é a partir do momento que você joga o lipoma dentro do formol. Que ele, em vez de ir lá para o fundo, como todas as peças vão, ele sobe e boia, fica flutuando no formol, tá? Pigmentações melânicas, olha lá, ó. Vê que aqui tá tudo roxinho, ou azulado, mais avermelhado. Aqui nessa área tá mais enegrecido, ou amarronzado. Nós temos uma pigmentação melânica aí no tecido, tá bom? Beleza? Aqui embaixo, pessoal, ó, se vocês verem os ácinos e o formato, isso é um formato de glândula salivar, tá? Então, ó, nós temos glândula salivar aqui, glândula salivar aqui, aqui, aqui e aqui. Que estrutura é essa aqui, ó? Alguém consegue me falar? Temos várias células endoteliais aqui em volta, ó. Aqui, aqui, aqui. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, perguntar na prova, que estrutura eu estou apontando? O que que é isso? Pode chutar, se não sabe, não tem problema. Não, ninguém vai chutar? Então eu vou seguir, tá? Mais para frente a gente fala dessa estrutura.
Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma estrutura de trombo, tá? Várias hemácias soltas, ó. Em uma área de trombo, onde também já está praticamente acelularizado aqui. Aqui nós temos, ó, essa célulazinha aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Nós temos uma célula, temos células endoteliais. Que estrutura é essa aqui? É a mesma da outra figura que eu mostrei para vocês. Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? Que estrutura é essa? São todas as mesmas. Até o trombo aqui é a mesma estrutura que está lá. Que estrutura é essa? Ó? Célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial, célula endotelial. Que estrutura é essa, pessoal? Alguém sabe? Já desvendou? Isso aqui são hemácias, tá? Essas vermelhinhas aqui. Nada ainda? Nada? Ninguém conseguiu desvendar ainda? Então vamos seguir. Daqui a pouco a gente fala. Outras estruturas que nós encontramos no tecido conjuntivo. Estrutura vascular, vaso sanguíneo, células endoteliais, vasos congestos e hemácias. Então aqui ó, nós temos algumas estruturas. Que estrutura é essa aí, pessoal? Que contém células endoteliais. Vaso sanguíneo. Então tudo que eu mostrei para vocês antes são vasos sanguíneos. Toda vez que eu falar células endoteliais associadas, nós estamos falando de vasos sanguíneos. Quanto maior a concentração de células endoteliais, maior a vascularização desse tecido. Então, aqui nós temos um tecido conjuntivo com uma resposta inflamatória. Essas imagens granulocitadas aqui, mais escuras, pontilhadas nessa área, são células de resposta inflamatória. Então, aqui nós temos vasos sanguíneos e uma resposta inflamatória exacerbada em banda aqui embaixo. Isso aqui é uma lesão de líquen plano, tá? Apagamento da camada basal, resposta inflamatória em banda, né? Alta vascularização, ó. Muitos vasos sanguíneos aqui, ó. Presentes, tá vendo? Isso é vaso sanguíneo. São esses branquinhos, professor? E, ó, pode estar cheio de sangue também. Olha aqui, ó. Isso aqui é um vaso sanguíneo. Quando nós falamos em vasos com muitas hemácias dentro, nós podemos chamar isso aqui de vaso congesto. Então, toda vez que o vaso sanguíneo estiver cheio de sangue dentro, nós chamamos de vaso congesto. Quando ele estiver assim branquinho, só vaso sanguíneo. E essas células escurinhas em volta dele aqui é chamado de células endoteliais. Aqui nós temos células neurais, ó. Tá? Nós temos uma lesão muito típica em língua, que se chama neuroma, onde nós vamos encontrar essas estruturas que parecem um feijão, né? São chamadas de células neurais, tá? E olha aí o vaso sanguíneo aí, ó. Células endoteliais e um vaso sanguíneo presente. Gravando? Para todo mundo? Tranquilo, Voltou? professor. Oi? Tá funcionando de boa. Tá, né? Tá bom. E aqui, pessoal, aqui nós temos hemácias, ok? Alguém pode me responder, o que é isso aqui, marrom? No tecido conjuntivo? Alguém pode me falar o que é? São pigmentações melânicas, tá? Eu espero, pessoal, que até o final do curso vocês saibam pelo menos o básico, tá? Aqui, ó, vocês conseguem observar que tem uma célula diferenciada. Isso aqui é uma célula gigante multinucleada. Olha aqui, ó. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Tá bom? E são células gigantes multinucleadas. E as hemácias aqui, ó, me indicando que houve um processo hemorrágico nesse tecido, tá? Então, olha quanta informação a gente tem aqui, ó. Células gigantes multinucleadas, hemácias, pigmentação melânica, né? Aqui nós temos 3 informações aí diferentes nessa lâmina, tá bom? Aí, células gigantes. Agora vamos para a transcrição de laudo histopatológico. Agora eu peço a atenção de vocês, tá? Nós vamos falar de 3 casos
E o passo a passo, principalmente para demonstrar para vocês, pessoal, a importância da descrição da anamnese e da descrição do exame clínico, né? Todo, intra e extraoral, tá? Então, olha aqui, ó. Paciente do sexo feminino, 57 anos, raça branca. Lesão medindo aproximadamente 1 centímetro, sintomática de aspecto radiolúcido e radiopaco. Ou seja, neste caso, pessoal, nós estamos lidando com uma lesão intraóssea. E o aspecto radiográfico dessa lesão, ela varia entre radiolúcido e radiopaco. O período de evolução, apesar da paciente não ter total certeza, é de aproximadamente 1 ano. E a região onde essa lesão se encontra é no rebordo alveolar inferior do lado esquerdo. Então, vamos lá. De acordo com as características clínicas e radiográficas, como a lesão pode ser dividida, né? Quais são as características dessa lesão? Já foram descritas. Como essa lesão se apresenta radiograficamente? Nós já falamos. É uma lesão radiolúcida e radiopaca, né? Com a maturação vai se tornar radiopaca, então ela tem um processo evolutivo. Ela começa radiolúcida e com o tempo a maturação ela se torna radiopaca, né? A conduta do cirurgião dentista frente a essa lesão, além do exame clínico, é a utilização de exames complementares, né? Como a radiografia dessa lesão e um plano de clivagem, ou seja, o procedimento cirúrgico a ser executado nessa lesão. Então, olha lá, nós coletamos a lesão intraóssea e conseguimos observar, olha aqui, ó, um tecido conjuntivo denso no interior, um tecido ósseo relativamente bem organizado, tá? Alguns vasos sanguíneos também estão presentes. Então, vamos para a descrição do que nós estamos vendo aqui. É uma lâmina corada com HE, tá bom? Então, vamos lá. Aquele corte lá, como é que vai vir o laudo para você? O corte histológico revela um fragmento de material descalcificado, o que nos indica que o material é um material ósseo, apresentando uma lesão fibroóssea. Lembra que eu falei para vocês? Tem estruturas dentro do osso que apresentam tecido conjuntivo denso. Então, nós temos ali uma lesão fibroóssea, contendo tecido conjuntivo denso e bem celularizado, osteoide, que faz parte, né? Ou seja, isso demonstra que o osso está vivo, bem vascularizado, não é bem delimitado, tá? Focos sementoides presente, nota-se presença demarcada do osso circundante, vasos sanguíneos, fibroblastos, áreas hemorrágicas completam o quadro histológico. Então, quando você fizer uma biópsia, vai vir uma descrição similar a essa aqui que eu fiz, tá? Quando você enviar esse material para o patologista, envie sempre junto o raio-x e a história clínica associada, ou a fotografia também junto da lesão para facilitar o diagnóstico final. Nesse caso, o diagnóstico foi certeiro de displasia óssea, né? Então, é uma lesão fibrosa associada a um osso, né? Onde tem uma penetração de tecido conjuntivo denso, fibroso, bastante vascularizado em um osso vivo organizado, tá bom? Então, estamos diante de uma displasia óssea. Na lâmina agora C.4, vamos lá. Sexo masculino, 49 anos, raça branca, lesão medindo 3 centímetros, sintomática também, tá? Isso é um fator importante. Tempo de evolução, 5 meses, região de assoalho bucal. Olha lá, ó. Agora nós estamos diante de um tecido mucoso, tá? Onde nós conseguimos ver que o epitélio vem penetrando dentro do tecido conjuntivo, ó, nessa lâmina. Então, essas camadas aqui são camadas de epitélio e o tecido conjuntivo. Aqui está mais fácil de observar, ó. O epitélio está aqui, está vindo aqui, ó, penetrando, formando cordões e ilhas epiteliais, né? Bastante vascularizado, bastante células de resposta inflamatória inespecífica, ó, contendo. Então, vamos ver o que é escrito no laudo. Olha lá. Vamos ler o laudo para ver se a gente consegue entender.
Os cortes histológicos corados com HE revelam fragmento de tecido mucoso contendo tecido epitelial escamoso estratificado, tinha que estar aqui, apresentando áreas de acantose. Olha aí, ó, uma informação importante. Nós temos, quando tem epitélio, nesse tecido, áreas com acantose, espessamento da camada espinhosa. Então, aí você já leva o raciocínio. Opa, se houve aumento da camada espinhosa, mas ainda não está falando de desorganização, nós estamos ainda diante de uma lesão benigna. Vamos continuar lendo. Em seu córeo e tecido conjuntivo fibroso, observa-se tecido epitelial. Opa, ligou um sinalzinho de alerta, pessoal. Olha aqui. No tecido conjuntivo, lembra que a gente falou antes, não tem epitélio. Se ele está falando que dentro do tecido conjuntivo nós temos um tecido epitelial arranjado em cordões e ilhas, temos uma patologia mais grave, tá? Porque não é comum ter epitélio dentro do tecido conjuntivo, tá? Formando pérolas de queratina. Opa, essa descrição aqui já está me dando uma característica de lesão maligna. Vamos continuar. Infiltrado inflamatório crônico bastante intenso, e as células apresentam atipia. Opa. O sinal estava amarelo e ficou vermelho. Se tem atipia, pessoal, nós estamos diante de uma lesão maligna, tá? Se na descrição não apresentar atipia, tá? Mitose atípica e apresentar atipia na característica celular, estamos diante de uma lesão maligna. Células endoteliais, vasos sanguíneos, fibroblastos completam o quadro histopatológico. Então, esse laudo me mostrou que nós estamos diante de uma lesão maligna. E o diagnóstico é o do carcinoma espinocelular. Beleza? Olha como é feita a leitura, preste atenção. Vamos lá, chegou para você, patologista. Sexo feminino, 50 anos, branca. Lesão medindo 3 centímetros. Se a lesão mede 3 centímetros, nós estamos diante de um tumor, tá? O tumor é classificado a partir de 2 centímetros, lembra disso? Assintomática, 2 anos de evolução. Bom, aqui nós ficamos então atentos à seguinte característica. É uma lesão de 3 centímetros, já é um tumor, não é uma lesão pequena, mas não é uma lesão enorme. E o tempo de evolução dela é bastante extenso. Então, não tem uma característica de agressividade, igual na outra, que tinha 5 meses de evolução. Nesse aqui só tem 2 anos, então tem muito tempo. Lesões malignas evoluem rapidamente, a grande parte delas. Então, aqui já me dá um sinal de que essa lesão tem uma característica de benignidade. A biópsia que foi feita neste paciente é uma biópsia excisional, tá? Então, foi removida toda a lesão. Não foi incisional, foi excisional. Então, removeu toda a lesão. Na região de rebordo alveolar inferior, ok? Então, aqui, ó, foi removida toda a lesão. A lesão tem 2 anos de evolução e é um tumor ou um nódulo, né? Dependendo da característica dela aí. A sua etiopatogenia pressupõe, como eu não vi a foto ainda, ela foi causada por um trauma, tá? Ela apresenta-se clinicamente com uma consistência firme e nodular também. Remoção do trauma e remoção cirúrgica da lesão foi o tratamento preconizado. Então, na clínica, o próprio dentista já observou que essa lesão está em uma área de trauma de prótese, provavelmente, né? Se ela está em área de trauma de prótese constante, houve um crescimento de massa tecidual nessa área. Então, todas as características batem de uma lesão benigna. Vamos ver a lâmina. Olha aqui, ó. Espessamento da camada de epitélio, quase não tem projeções, ó, papilares para dentro do tecido conjuntivo. Uma característica bem similar de acantose, né, associado ao aumento da quantidade de fibras também colágenas, o que dá maior volume, né, à lesão, tá? E a organização epitelial aqui não se apresenta alterada. Olha aqui, a gente consegue ver direitinho a camada basal bem organizada, sem alteração. Então, estamos diante, sim, de uma lesão benigna. A descrição do laudo dessa lesão pode vir da seguinte forma. O corte histológico corados com HE revelam fragmento de mucosa oral revestido por tecido epitelial pavimentoso estratificado hiperparaqueratinizado,
apresentando hiperplasia irregular, ou seja, isso é um sinal de que houve uma acantose, né? Hiperplasia é crescimento da camada do epitélio também, tá? Hiperplasia irregular das cristas epiteliais, focos de exocitose normal, não tem nenhum problema nisso, e de acantose. No córion, ele foi constituído de tecido conjuntivo fibroso com discreto infiltrado inflamatório crônico. Apresenta focos hemorrágicos, o que é uma característica ligada a lesões traumáticas, né? Então, áreas de hemorragia, presença de hemosiderina, feixes nervosos longitudinais, grande deposição de fibras colágenas, poucos fibroblastos completam o quadro histológico. Então, tem muitas fibras colágena, mas pouco fibroblasto. Provavelmente essa lesão, se eu imaginar aqui, ela não vai ter uma coloração bem avermelhada, porque se tem uma alta concentração de fibroblasto, os vasos sanguíneos eles ficam camuflados devido à espessura do epitélio e à quantidade de fibroblastos, deixando um aspecto mais claro da lesão, tá? Então, nós estamos diante aí de uma hiperplasia fibrosa inflamatória. Olha lá, um aumento de massa tecidual, benigno, beleza? Não tem uma alteração maligna. E nada do que foi descrito me leva a crer que isso é uma lesão maligna, tá bom? Mais uma lâmina aí, 1.2. Paciente do sexo masculino, 16 anos, raça branca. Lesão medindo 5 milímetros, ou seja, uma lesão extremamente pequena. Sintomatologia sintomática, avermelhada, com 2 meses de evolução. Veja bem, pessoal, nesse caso são 2 meses, mas a lesão é muito pequena. Lembra que eu falei para vocês que o processo avaliativo próximo de uma lesão maligna leva aproximadamente 14 dias. Passou desse prazo de 14 dias, a lesão duplicou de tamanho, aí a gente fica esperto. Nesse caso aqui, é uma lesão que ainda, para mim, apresenta um aspecto de benignidade. O que foi feito aqui foi uma biópsia também excisional, removendo toda a lesão, e ela ficava na região de incisivo lateral, na gengiva, tá? Uma lesão de característica reacional, fatores ambientais e trauma também ligado. Olha aí, ó, viu? Não falei? Pela localização, o aspecto é nodular, a excisão foi cirúrgica. É o tratamento. Olha lá a lesão, pessoal. Uma lesão bem circunscrita. E o que é que nós vemos aqui? Ó? Mais uma vez, olha o epitélio bem corado aqui. Em várias áreas, ó, aqui está normal, aqui tem um epitélio bastante aumentado. Aqui também, bastante aumentado. Aqui também. Olha aqui a camada de epitélio, olha a espessura que está. Então aqui a gente sabe que existe uma alteração patológica. Também nós temos bastante fibroblasto e temos algumas células aqui, daqui a pouco a gente vai aproximar, que são células gigantes multinucleadas. Aqui, 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 tá? Vamos olhar lá na outra lâmina. Olha lá, ó, pertinho. Quantidade alta de fibroblastos, né? Tem muito fibroblasto aqui. Uma célula aqui gigante multinucleada, ó. Aqui também tem outra. Aqui tem outra, ó. Aqui em cima, aqui próximo também tem outra, tá? Nós temos células multinucleadas. Vamos ver a descrição do laudo histopatológico. Os cortes histológicos revelam fragmento de mucosa oral, revestidos por tecido epitelial pavimentoso estratificado paraqueratinizado, apresentando cristas epiteliais com projeções orais, ora afiladas, ora longa, ora enovelada, ou seja, com áreas bem atróficas e áreas bem espessas. Na lâmina própria, no córion, constituída de tecido conjuntivo denso, fibroso, com deposição de fibras colágenas, fibroblastos, entrelaçados de forma triangular, binuclear, apresentando muita proliferação ativa e a matriz de colágenas dispostas aleatoriamente ao redor dos fibroblastos. Apresenta discreto infiltrado inflamatório de células inflamatórias e áreas hialinizadas completam o quadro histológico. Pessoal, agora eu pergunto para vocês, dentre essa descrição toda que foi feita, vocês desconfiam de uma lesão maligna agora? Sim ou não? Professor, quando colocou muita proliferação ativa, eu acho que nisso. Proliferação ativa. Acho que não.
Cadê? Proliferação ativa. É sinal de que está tendo uma mitose ali. E aí, você acha que ela é maligna ou uma lesão de característica benigna? Maligno. Maligna. Beleza. Vamos pensar aqui, então. Vamos ver qual que é o diagnóstico. Fibroma de células gigantes. Beleza? Fechou. Não tem uma atipia, pessoal. Ok? Então, ela ainda é uma lesão benigna. Ela só vai ser maligna se ela apresentar atipia da célula. Lembra daquela aula que a gente fez semestre passado de citologia, mostrando as características da célula, quando ela é maligna, quando ela é benigna, tá? Nesse caso, as células apresentam normalidade, mesmo tendo células multinucleadas, ela não tem nenhuma atipia de proliferação celular. Então, ainda é uma lesão benigna, tá bom? Beleza, pessoal? Professor, uma dúvida. Como ela está se proliferando, ela pode vir a se tornar maligna? Não, Se não for tratada? na verdade, ó, existem lesões específicas que têm tendência à malignização, outras não. O risco, ele sempre pode existir em qualquer processo inflamatório de reparação celular, né? Como eu sempre falo para vocês, as células, quando elas sofrem mitose, no núcleo dela vem o RNA, lê aquela matriz celular replicada, se tiver ok, ela mantém aquela célula viva, se tiver alguma alteração de conformação, ela gera uma morte celular programada, ou descarta essa célula, mata essa célula para ela não proliferar mais, né? Diferente do que acontece no câncer. Se a gente tem muita mitose, existe uma falha na proteína que faz a leitura celular, e uma célula com atipia passar, aí você começa uma proliferação de células atípicas, tá? Nesse caso é mais difícil. Nesse caso existe uma cronicidade na proliferação ativa de células. Como ela é um processo lento, mas tem uma proliferação ativa, não tem chance de malignizar nessa lesão aí, tá bom? Diferente de outras. Mas assim, a gente nunca descarta 100%. O processo mitótico, ele varia, né? Tá bom? Certo, valeu, professor. Beleza? Pessoal, todos entenderam, conseguiram entender direitinho? Ficaram com alguma dúvida? Tá tranquila. Tranquilo? Tranquilo não, é muita coisa. É muita coisa, né? Isabela, tranquilo? Raquel, Tranquilo, professor. tranquilo, né? Tranquilo. Ok. E os outros? Suave, professor. Beleza, Eduardo? Tá bom? Tranquilo. Tranquilo. Professor, quando você vai postar essa aula no coisa, que eu vou dar uma estudada mais. Vou tentar postar hoje ainda. Vou tentar postar ela hoje.